Gente, olha só. De cara, a gente vai começar a usar esse programinha aqui que chama BR Modelo. É um programa muito simples que eu vou mexer com ele um pouquinho aí só para a gente desenhar a modelagem do banco de dados. Bom, nossa matéria inicial é modelagem de dados para a gente começar a entender como é que você cria o seu projeto de banco de dados e posteriormente, a partir desse projeto, você vai gerar o seu banco de dados, tá? O que a gente vai estudar agora é da matéria de banco de dados, mas conforme eu falei para vocês, nós vamos começar estudando porque eu vou fazer recurso de tudo, eu vou utilizar, né, como recurso tudo que vocês forem aprender na matéria de banco de dados, só que bem antes de acabar o semestre. Então não dá tempo do professor de banco de dados dar toda a matéria dele para daí eu começar a usar o que ele vai passar. Então eu vou dar uma passada rápida, corrida, só para dar uma nivelada em vocês com relação a banco de dados e a modelagem, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E o mais rápido possível a gente já volta para programação e aí a gente já vai entrar no C# para desenvolver a nossa matéria. Tá joia? Bom, o que a gente vai fazer, né? O que é modelagem de dados? Modelagem de dados, ela vai servir para que eu entenda o meu mundo real. O que é o mundo real? É o universo que eu estou informatizando. No nosso caso, a gente vai fazer o nosso mundo real, vai ser o nosso jogo, tá? E é esse universo que eu estou informatizando que eu tenho que perceber como é que as coisas interagem entre si para eu conseguir reproduzir essa interação de forma relacional dentro de um banco de dados, tá? Então, se eu pensar assim, eu tenho um jogo que o jogador, ele vai ter que se cadastrar no meu jogo para ele ter um login. A partir desse login ele pode ter um ou pode ter vários personagens. Cada personagem eu posso equipar o personagem com escudo, com armadura, com arma. Esse personagem ele vai andar por um cenário, ele vai ganhar objetos, ele vai ter power-ups, ele vai ter punições, ele vai acumular pontos, ele vai passar por fases, ele vai ter pontos de save dentro do jogo. Então, tipo, se ele chegar até o ponto X do mapa, vai dar um save ali para ele. Se ele não chegar e morrer no meio do caminho, ele volta no save anterior. Enfim, tudo isso que eu estou falando são coisas que vão se relacionar no jogo. Então, um determinado inimigo vai atacar quando o cara estiver na fase tal. Então, aquele inimigo está relacionado com aquela fase. Né, aquele objeto que vai aparecer, aquela coisa que ele vai ter que destruir, vai aparecer numa determinada fase ou num determinado momento, ou tá em uma determinada posição do mapa. Se você fugir daquela posição, aquele inimigo ele não vai ficar perseguindo você, ele vai tomar conta de uma área específica ali. Então, todas essas informações, elas estão relacionadas entre si e é preciso você entender como elas estão relacionadas, saber como elas vão interagir entre si para você conseguir reproduzir um ambiente que faça os mesmos relacionamentos num banco de dados, tá? E aí esse entendimento vai fazer com que você faça um desenho, um diagrama, para que você entenda esses relacionamentos, você consiga reproduzir eles da forma que posteriormente você consiga recuperar essas informações. Que o grande problema é o seguinte: se você faz a montagem do banco de dados de forma errada, você
fica com a informação guardada no banco, mas quando você precisar recuperar essa informação, ó, o usuário se logou e ele vai começar a jogar. Você tem que reproduzir tudo que o cara estava no último save dele. Então você tem que reproduzir o ponto do mapa que ele estava, você tem que reproduzir o que ele estava vestindo, a pontuação, você tem que reproduzir tudo, você tem que pegar tudo aquilo do banco de dados, trazer para o teu jogo, para ele remontar toda a situação que foi congelada naquele save e o usuário começar, o jogador, né, começar a jogar a partir dali. Então, se você não entender como é que essas coisas estão se relacionando e não conseguir reproduzir de forma adequada todo esse relacionamento dentro do seu banco de dados, na hora que você precisar da informação, você não consegue recuperar ela, tá? E a gente vive a gente convive com um banco de dados praticamente desde quando a gente nasce hoje em dia, né? Porque você tem tudo seu é registrado, né? Você tem seu registro de certidão de nascimento, aí você ganha um smartphone onde você vai estar registrado, o Google sabe que você está chegando na sua casa, né? Ele sabe que ele te avisa, ó, tem restaurante aqui perto, tem posto de gasolina, tem banco, enfim. A todo momento a gente está fazendo entradas em algum banco de dados, a gente está imputando, a gente está entrando com dados no banco de dados e a todo momento tudo que vem para a gente de rede social, de informações sobre o tempo, sobre o clima, sobre viagens, sobre tudo que a gente faz, está vindo de um ou de vários bancos de dados, tá? Obviamente, nem todos os bancos de dados têm as mesmas finalidades, tá? Num termo geral, todos eles armazenam dados, mas existem bancos de dados para tipos específicos de situações. Por exemplo, redes sociais, ou quando você vai agrupar dados de diversos lugares, geralmente você usa bancos de dados NoSQL. São bancos de dados que você não tem essa estrutura SQL que a gente vai aprender durante o curso. No nosso caso, a gente vai aprender bancos de dados relacionais ou objetos relacionais. São bancos de dados que vão trabalhar da seguinte forma. Lembra que eu falei no início que é preciso a gente entender os relacionamentos que as coisas têm no mundo real para que a gente possa reproduzir esses relacionamentos no banco de dados. Então, a gente vai trabalhar com bancos que vão ter unidades de armazenamento de dados e essas unidades vão se relacionar uma com a outra, reproduzindo os mesmos relacionamentos que a gente tem na vida real, no mundo real, tá? Bom, então por que estudar modelagem? Para você não fazer cagada na hora de fazer esses relacionamentos. Então, é preciso, quando você vai montar um banco de dados, assim como um engenheiro ele monta uma planta para fazer um prédio, nós vamos montar a nossa planta para planejar o banco de dados. E aí, a partir dessa planta montada, que essa planta ela é a modelagem, né? A partir dessa planta montada, nós vamos conseguir simplesmente usar comandos de DDL, que é Data Definition Language. Comandos de DDL são comandos de definição de banco de dados, para a gente transcrever essa planta que foi desenhada para o banco de dados. E aí sim, a partir daí, a gente tem um local para armazenar, manipular, né, inserir, alterar, excluir e consultar esses dados. Tá joia? É importante pra caramba o uso de bancos de dados. Tá? Vocês vão usar direto em boa parte dos jogos, tá, de vocês. E tipo assim, cara, quando você vai modelar, quando você vai desenvolver um jogo, você tem a ideia, você tem tudo tal, mas se você construir um banco de dados errado, se você construir alguma coisa que não funciona,
você vai ter uma grande perda, porque todo o teu jogo vai estar acessando esse banco. Então é como se o banco fosse a base de todo o teu projeto, e dali para cima você, se alguma coisa lá no banco tiver errado, dali para cima vai estar tudo errado, entendeu? Vai estar tudo com problema. Uma pequena alteração que você tem que fazer no banco vai alterar o teu jogo até lá na ponta, até a visualização que o usuário vai ter. Tá joia? Tranquilo? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer são 3 processos, né, que a gente vai fazer para pegar a nossa ideia do jogo e conseguir implementar ela para fazer esse banco de dados, tá? Então são 3 passos. O primeiro passo é você pegar da ideia, da história do jogo, você criar o seu modelo conceitual, que é um primeiro modelo para você começar a entender como é que as coisas se relacionam no jogo. A partir daí, você tem um segundo passo, que é a criação de um modelo lógico. Esse modelo lógico, ele vem do modelo conceitual e mais algumas informações são acrescentadas no seu diagrama. Terceiro passo, você sai desse modelo lógico e cria o modelo físico. Aí, esse modelo físico vai ter mais algumas informações, você vai ter restrições de campo, você vai definir relacionamentos, você vai fazer um monte de coisa. E a partir dali, você parte para a criação do banco de dados. Tá certo? Então, o que a gente vai começar a ver hoje é essa criação do modelo conceitual e o que a gente conseguir avançar mais, tá? Bom, primeira coisa, quando você está descrevendo o teu jogo, você fala em jogador, em personagem, você de repente tem mapa, tem tudo. Cada item desse, você vai precisar de uma unidade dentro do banco de dados, uma unidade simples de armazenamento, para guardar a informação desses objetos. Geralmente, quando você está descrevendo o seu documento lá do jogo, né? Você está descrevendo qual é a história do jogo e tudo mais, você coloca essas unidades como substantivo, né? Você vai dando nomes para ela, por exemplo, personagem, jogador, mapa. Então você já consegue você já consegue identificar esses itens, tá? Então, para esses caras, a gente dá nome de entidade. Essas entidades, elas são chamadas de entidades enquanto você está fazendo tanto o modelo conceitual quanto o modelo lógico. Mas na hora de você criar o banco de dados, o que vai acontecer? As nossas unidades básicas de armazenamento, que são chamadas de entidades, elas futuramente, quando você cria o banco de dados, elas vão virar tabelas. Então, o banco de dados relacional, ele trabalha com tabela. Tá? A nossa unidade básica é tabela, onde as tabelas têm linhas e colunas, certo? Cada coluna da tabela vai ser destinada a colocar um tipo de informação, por exemplo, nome, idade, usuário, senha, e-mail, tá? E cada linha da tabela vai ser uma instância daquela entidade. O que é uma instância? Vocês já estudaram linguagens orientadas a objetos, certo? Sim. O que é uma instância, por exemplo, do objeto aluno? Eu estou falando de um aluno específico, certo? Estou falando do João, da Maria. Então, cada linha de uma tabela é uma instância daquela tabela.
Em modelagem pode encontrar, alguns autores chamam de tupla também, mas a verdade é que é uma instância da tabela. Então, as colunas são atributos dessa entidade, tá? Que são atributos porque a gente está falando de modelo lógico e conceitual. Mas quando a gente for trabalhar com tabela, vai ser uma coluna da tabela, tá? Então, entidades vão virar tabelas, atributos dessas entidades vão virar colunas da minha tabela. E os dados serão as linhas. Então, cada vez que eu inserir, por exemplo, um novo usuário, ou criar um novo personagem e tal, eu vou estar adicionando uma linha em uma determinada tabela no meu banco de dados. Tá tranquilo até agora? Então, vamos pensar assim. Hoje, se eu quisesse criar um modelo aqui de escola, tá? O que tem numa escola que vocês acham que seria uma entidade? Professor, aluno, o que mais? Funcionário. Material, cadeira, mesa, computador. Limpeza, ponto para sala de aula, como caneta, pagador. Sim, o que mais? Matéria, o que mais? Matéria que você fala é disciplina, né? Isso. Refeitório, se tiver refeitório na escola. Então, aí, beleza, aí você está falando de localizações, né? Refeitório, sala tal, sala tal. Isso mesmo. O refeitório vai ter que contabilizar a comida que está guardada, que você saber que precisa comprar depois, que está faltando. Isso aí. O que mais? Curso. De repente a escola tem vários cursos. O que mais? Salário e livraria? Oi? Salário e livraria? Não, salário seria, olha só, veja bem, o funcionário trabalha, um funcionário qualquer, que pode ser professor, vocês falaram professor separado, mas o professor é um tipo de funcionário. Ele trabalha, certo? A cada 30 dias trabalhado, ele recebe um salário. Então, o salário desse cara, ele pode ser um salário específico para a categoria, ele pode ser um salário que é negociado, certo? Então, esse salário, ele poderia ser um atributo do professor, se ele fosse um salário negociado, ou ele poderia ser um valor, assim, um atributo universal, ou seja, todo professor tem o mesmo salário, entendeu? Então, vale para... Então, aí o salário, ele já seria uma... Agora, o pagamento do salário, não. O pagamento do salário seria uma entidade. Porque aí eu estou dizendo que no dia tal foi depositado tanto para tal professor. Então, aí já começa... Entendeu? Outra coisa que seria, olha só, vocês denotam entidades também, vocês podem descobrir entidades através de documentos. Por exemplo, o salário do professor. O professor não tem que ter um contra-cheque? Então aquilo lá é um documento. Pô, se é um documento, ele tem que, os dados que estão ali naquele documento tem que estar armazenados em algum local. Então, toda vez que você pensar assim, existe um documento tal. Por exemplo, prova, pode ser, daqui a pouco eu vou explicar o porquê do pode ser, mas vocês têm diário, não tem? Então, diário é documento. E aí, onde está? Então, quando o aluno está matriculado num curso, aquele curso tem disciplinas. Cada disciplina tem a sua nota. E as notas, o conjunto das notas vão formar, das notas, presenças e avaliações e tudo mais, vão formar o diário do aluno. Então, tá vendo? Um diário só, ele é formado por tantas quantas forem as matérias que o aluno está matriculado. Entendeu? Então, às vezes, um documento só, ele pode não estar em só uma única entidade. Então, não é um para um. Um documento, uma entidade. Às vezes, um documento, ele pega dados, ele pega informações de várias entidades. A ideia
é justamente essa. E dentro de cada entidade, você precisa saber que ela é formada por atributos. E esses atributos são informações. Atributo é a mesma coisa que atributo lá do português. Atributo não dá uma qualidade para uma pessoa ou alguma coisa. A mesa é bonita, a mesa é... Enfim, a qualidade também não significa que é só coisa boa, tá? Pode ser uma qualidade que está xingando, não tem problema não. Mas é uma característica, então atributo dá uma característica para alguma coisa ou alguém. Então todas as entidades, elas têm atributos, elas têm características. Então o que a gente vai percebendo? As entidades vão virar as unidades básicas das coisas que eu preciso guardar. E os atributos são as características de cada coisa. Então, por exemplo, se eu vou fazer um banco de dados para um curso, não significa que eu tenho que criar um banco de dados para tudo que tem no curso. Por quê? Porque às vezes vai ter coisa que não me interessa. Ó, é meio diferentão aí para vocês, mas o que eu costumava colocar de tema para minha primeira aula de modelagem em cursos técnicos ou cursos de sistemas de informação. Porque assim, quando a gente vai começar a modelar, a gente já tem um pré-conceito de cada coisa. Então a gente já vai com a cabeça ali. Ah não, sempre tem que ter isso, sempre tem que ter aquilo. Igual aqui mesmo eu já ouvi falando, olha professor, eu estou com esse modelo aqui de banco de dados que ele serve para tudo quanto é MMO. Eu falei, tá bom, então você pega esse modelo e pode faltar a aula de banco, não tem problema, né? Já está pronto ali, serve para tudo quanto é MMO. Quando você vai modelar, você tem que ir com a sua mente livre de pré-conceitos anteriores, ou seja, você tem que ir com a mente livre de, isso funciona assim. É venda é sempre assim. Não é. Entendeu? Então você tem que perceber como aquela venda é. Já fiz diversos jogos desse mesmo tipo, então o banco de dados vai ser sempre igual? Não vai ser. Vai ter um monte de coisa que vai mudar. Tá certo? Então a gente tem que sempre ir com a cabeça limpa para poder modelar banco. Tá joia? Tranquilo? Bom, olha só. Vamos pensar aqui então. Nós estamos criando aqui, a gente seguindo o exemplo do curso, nós temos aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é uma entidade. Então, eu desenho ela aqui e aqui eu coloco o nome, tá vendo? O nome da entidade, ele deve estar no plural, tá? Bom, então vamos pensar no curso. Vocês falaram aí que curso tem professores. Beleza? O que mais que tem no curso? Vamos pensar não no curso, na escola. Alunos. O que mais? Disciplinas. Vamos pensar o seguinte. Vou fazer um negócio mais simples, tá? Vou colocar aqui, ó, só para a gente... Imagina que seja uma escola que vai dar cursos, tá? Então, eu começo a ter aqui, ó, alunos vão fazer matrícula nos cursos e cada curso é dado por um professor. Tranquilo? Então, a gente está pensando, ó, nós temos as entidades já, professor, curso e aluno. Então, o que eu preciso fazer? Olha só, eu preciso, para a gente começar a entender esses relacionamentos,
Vamos dizer que é o seguinte, quando eu vou relacionar essas entidades, tá? Quando eu vou relacionar, e aí eu ainda estou fazendo o meu modelo conceitual, o modelo conceitual, ele é composto só das entidades com os relacionamentos, tá beleza? Então o modelo conceitual só tem entidade e relacionamento. Então eu estou criando aqui o nosso modelo conceitual só para entender como é que o curso funciona, tá? A gente está fazendo aqui uma escola de cursos, tá? Então essa escola de cursos, eu só quero controlar o seguinte, eu não tenho interesse de controlar todo o curso, o material que é gasto na limpeza, o material que é gasto para dar aula, pagamento. Eu só preciso hoje me organizar com relação a saber qual aluno está matriculado em qual curso e qual professor que vai dar aula para esse aluno. Ponto final. Tá joia? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu preciso informar os relacionamentos que eu acabei de falar. Então, ó, o aluno, ele se matricula no curso. Esse curso, ele pode ser dado por professores, por diversos professores. Mas não significa que o professor que está habilitado para dar aquele curso está realmente dando aquele curso. Tá certo? Por exemplo, eu tenho 10 professores de português. Mas atualmente eu tenho um curso de redação que tem um professor de português que está dando aquele curso. Os outros dos professores de português estão trabalhando em outras áreas. Tá beleza? Então, todos os 10 estão habilitados a dar o curso de redação, mas no momento o curso atual só tem um deles dando o curso. Tá certo? Então, a gente começa a ver que, olha, os relacionamentos que existem são o seguinte. Um aluno, ele pode fazer quantos cursos? N cursos, vários, você não sabe. Então, a nossa contagem aqui, ela é igual contagem de índio. É 0, 1, muitos. Acima de 1, índio não conta. São muitos. Certo? Então, um aluno pode fazer muitos cursos, que no caso a gente fala que são N cursos. Um curso pode ser feito por quantos alunos? N. É mais de um, certo? Agora, eu preciso também saber como é que esse relacionamento acontece no mínimo. No mínimo. Tá? A gente falou no máximo. Ó, um aluno pode fazer quantos cursos? Você já pensou no máximo, né? Pode fazer vários. Não precisa ser ao mesmo tempo, mas pode fazer vários. Certo? Um curso pode ser dado para quantos alunos? Você já pensou numa turma lotada, então você está pensando no máximo. Agora, vamos pensar no mínimo. Um curso pode ser dado para, no mínimo, quantos alunos? No caso do IF, se não me engano, são 5. No caso do IF, são 5. Mas, vamos pensar o seguinte. Como é que você descobre que tem 5? Primeiro abrir o espaço. Você abre o espaço. Nesse momento que você abre o espaço, tem? Ninguém. Tem 0. Então, para efeito de modelagem, um curso pode ser dado no mínimo para 0 aluno. Por quê? Porque você acabou de cadastrar o curso, você acabou de abrir estamos abrindo inscrição para esse curso. Entendeu? Então é assim que você tem que pensar. Depois, se o curso realmente vai ter, se a disciplina realmente vai existir, aí você tem a regra de ter pelo menos 5. Mas essa regra, embora ela exista, olha que bacana, embora ela exista e você documente ela vai ser implementada no banco? Não, ela vai ser implementada no sistema. Entendeu? O sistema não vai liberar para que essa turma aconteça se não tiver pelo menos 5. Tá certo? Então, para o banco, mínimo 0. Um aluno
pode ser aluno de no mínimo quantos cursos? No mínimo Na verdade, nenhum. Não pode mudar matrícula. Falar no início a matrícula. Acabei de me inscrever como aluno. Acabei de fazer meu cadastro. Não, olha, veja bem. Vamos pensar no seguinte. Ao mesmo tempo, na informática não existe uma coisa. Se você faz 1000 coisas e tem a impressão que é ao mesmo tempo, você só tem a impressão, porque o computador não está fazendo ao mesmo tempo. Por exemplo, estou aqui, sei lá, acessando um site e o meu computador está tocando um MP3. Está acontecendo ao mesmo tempo? Não. O computador processa um pouquinho o teu site, vai lá, processa um pouquinho o MP3. Volta, processa um pouquinho o teu site, volta, processa um pouquinho o MP3. Só que ele faz isso tão rápido que você não ouve, não consegue perceber que o MP3 deu uma paradinha. Entendeu? Imagina como é que funciona. Imagina aqui, ó, que tá todo mundo com fome e eu tô com um pratão aqui de comida e com uma colher só. Todo mundo vai comer comida babada do outro. E aí eu pego e venho, dou uma colherada, ponho na boca de um, enquanto aquele cara tá mastigando, ele ainda tá com aquela primeira colherada, eu vou, outra colherada, põe na boca do outro. Na hora que o primeiro tá começando a engolir, eu já venho e pum, outra colherada na boca dele. Então, para aquele cara ali, que não tá vendo que eu tô dando comida para todo mundo, para aquele cara ali, eu tô dando comida só para ele. Certo? Então, é o que acontece. Pro MP3 lá, eu tô tocando só ele. Então, como essa volta entre os processos ela é feita muito rápido pela CPU, você não percebe que está fazendo um pouquinho do MP3, um pouquinho do site, um pouquinho, e volta no MP3 de novo. Tá certo? Quando que às vezes você percebe? Já viu quando você está com um monte de janela aberta, mas você só está usando mais, assim, 2 ou 3 janelas. Aí daqui a pouco você dá um Alt Tab e vai para aquele programa que você está um tempão sem usar. Ele dá uma travada. Ele dá uma agarrada e depois libera. Por quê? Porque ele não estava... aí envolve um processo que chama swap, mas ele não estava, vamos dizer assim, carregado na memória. Ele foi para uma área de swap, aí quando você vai nele, ele dá uma travadinha para pegar os dados da área de swap e jogar para a memória RAM. Mas a ideia é que está tudo sendo feito em sequência, não é ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você vai se cadastrar como aluno, mesmo que você se cadastre como aluno, já fazendo o seu cadastro como num curso, você vai se cadastrar primeiro como aluno e na sequência você vai se matricular no curso, tá? Mesmo que você tenha a impressão que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, na verdade você não está, beleza? Você não está fazendo. Você se cadastrou como aluno e na mesma... Vamos dizer assim, no mesmo post que você está dando, você se cadastrou como aluno e já entrou para fazer a matrícula no curso, tá? Então, no momento que você se cadastra como aluno, você ainda não é obrigado a estar em nenhum curso, tá joia? Inclusive porque você pode tentar fazer os dois e depois dar um cancelar. Você fica com o seu registro lá de aluno, mas não entra em curso nenhum, tá joia? Então, toda vez que eu vou fazer a ligação, né, remontar o relacionamento entre as entidades, eu tenho que me preocupar em definir qual é o relacionamento mínimo e qual é o relacionamento máximo entre essas entidades. E aí, vamos lá. Vamos colocar aqui, olha, que a gente tem... deixa eu ver qual que eu uso aqui. Eu vou ter que usar, nesse caso,
uma entidade associativa. Eu vou fazer um anterior a ela, só para mostrar para vocês, e depois eu vou fazer o correto. Ó, quando eu crio um relacionamento, tá vendo? Ele faz isso aqui para mim, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, o relacionamento. Então, esse relacionamento vai se chamar matricular. O relacionamento, ele é sempre um verbo no infinitivo. Então, é fazer, matricular, pertencer, ser, e, enfim. Ele é sempre no infinitivo e com letra minúscula. Ao contrário das entidades que começam com letra maiúscula e estão no plural, tá? Então, um aluno, você lê assim, ó, um aluno vai se matricular no mínimo em 0 curso. Um aluno vai se matricular no máximo em N cursos. Aí você lê daqui para cá de volta. Um curso tem matrícula de no mínimo 0 aluno. Um curso tem matrícula de no máximo N alunos. Beleza? Então aqui eu já montei o nosso relacionamento, tá? Então lembra que na hora de eu fazer a leitura, é a entidade, eu leio assim, ó, entidade, relacionamento, no mínimo à esquerda e no máximo à direita. E depois eu faço a leitura ao contrário. Então, ó, aluno se matricula em no mínimo 0 curso, aluno se matricula no máximo em N curso. Beleza? Vamos dizer, só para ficar diferente, que o nosso curso eu tenha o seguinte. O certo aqui é que o certo é o que geralmente vai acontecer é que um professor consegue dar vários cursos, tá? Um único professor. Porque às vezes assim, você fala, professor de matemática, só vai dar curso de matemática. Mas aí pode ter vários cursos dentro da área de matemática, ele pode estar alocado em vários cursos que passam por alguma disciplina de matemática. Então, assim, geralmente um professor ele pode dar vários cursos e um curso para que a empresa, né, não fique vítima do professor, ela geralmente tem vários professores que estão habilitados ao mesmo curso, para conseguir montar horário, para ter uma flexibilidade, para se um faltar, o outro poder substituir e coisa e tal. Mas vamos dizer aqui, olha, que o curso, cada curso seja possível, cada professor possa dar vários cursos somente. E um curso é só de um professor, tá? Só para ficar um relacionamento diferente. Então, eu vou ter aqui, ó, eu pego o relacionamento e venho para cá, ó, cliquei em 1, cliquei em 2, e eu vou dizer que o nome desse relacionamento é lecionar. Tá? Então, conforme a gente falou, ó, um professor pode lecionar no mínimo 0 curso, e um professor pode lecionar N cursos. Um curso vai poder ser selecionado, aí sim, ó, por no mínimo 0, e aí eu vou colocar no máximo só um professor. Onde que eu mudo essa cardinalidade? Ó, eu venho aqui e escolho, ó, eu tenho mínimo 1, máximo 1, mínimo 0, máximo 1, mínimo 1, máximo N, mínimo 0, máximo N. Então, eu vou dizer que um curso só pode ser ministrado por um professor no máximo ou nenhum. Acabei de criar o curso, nenhum professor. O curso está criado. Uma vez eu defini o professor, só aquele cara pode dar o curso. Tá vendo? Tranquilo? Então, dessa forma, eu consigo criar... É basicamente isso que eu vou utilizar para criar o meu modelo
conceitual do banco de dados. Então ele todo vai ser baseado só em fazer isso. Tranquilo? Beleza. Aí, a partir de um certo momento, depois que eu já defini todas as entidades, todos os relacionamentos, eu começo... Espera aí. Eu começo a trabalhar com um modelo lógico. Então, eu já fiz o meu modelo conceitual e, a partir daí, eu começo a trabalhar com o meu modelo lógico. O que o meu modelo lógico faz? Eu preciso saber quais informações de cada entidade dessa que eu vou precisar guardar. Então, eu tenho que começar a definir os atributos. Então, aqui, olha, para definir um atributo, eu venho aqui, olha, no criar novo atributo e vou definir um atributo. Tá? Então, por exemplo, que atributo que eu coloco no professor? Qual a informação do professor que eu preciso guardar? Pode ser salário. O que mais eu preciso guardar do professor? Nome dele? Beleza, mais alguma coisa? A matéria que ele pode dar? Então, aí, veja, a matéria que ele pode dar, a gente está colocando dentro do curso. Então, é o curso que ele pode dar. Onde vai estar a informação do curso que ele pode dar? Essa informação vai estar no relacionamento. Se ele tiver relacionado com algum curso, é o curso que ele pode dar, tá? Mas, num caso normal, você colocaria as matérias que ele pode dar sim. É porque a gente está fazendo um negócio mais reduzido, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Mas você teria que dizer quais disciplinas ele está habilitado. Porque assim, ó, como que ficaria na verdade? Um curso tem disciplinas. Cada disciplina tem a sua ementa, com as matérias que serão dadas na disciplina. Cada professor é habilitado a dar algumas disciplinas. Porém, não necessariamente eu sou habilitado a dar uma disciplina que eu estou lecionando ela num determinado curso. Então, uma coisa é eu ser habilitado a dar uma disciplina, outra coisa é eu ser habilitado e estar dando aquela disciplina naquele curso. Então, um curso, ele é composto por disciplinas. E aí você ainda tem que separar, por exemplo, o curso, vamos pegar a graduação. A graduação tem 6 semestres, certo? Então, cada semestre é composto por várias disciplinas. Porque às vezes a disciplina pode ter o mesmo nome, mas elas têm ementa diferente, por exemplo. Então, assim, cada curso tem semestres ou anos letivos, ou módulos. Cada módulo tem o seu conjunto de disciplina. Cada professor é habilitado para dar uma disciplina. E aí, quando eu relaciono a disciplina que está no curso com o professor, aí sim eu estou montando a grade completa. Entendeu? Mas a gente está fazendo uma coisa mais reduzida. Tá? Vamos pegar só 2 de cada aqui e tá bom. Olha só. Aluno. Qual a informação que eu pego de aluno? Matrícula? Vamos pegar, eu vou falar da matrícula daqui a pouco. Vamos pegar outra informação, porque aí eu vou falar do atributo matrícula daqui a pouquinho. Mas matrícula vai ser 1, tá? Vou pegar aqui, ó, nome do aluno. O que mais que eu posso pegar? Idade. Ó, vamos pegar aqui, ó. Tem gente que falou CPF, os documentos todos. Ok. O nosso amigo aqui falou idade.
Melhor que uma informação relevante. Não, não é relevante não. Só que, veja bem, a idade, você concorda que a idade vai variar todo ano? Sim. Então é melhor pegar a data de nascimento. Entendeu a parada? Por quê? Porque a idade vai mudar. E a idade, eu sei se eu souber a data de nascimento, porque é um cálculo. Certo? Então, eu tenho mais informação se eu pegar a data de nascimento e não a idade. Então, olha lá, data de nascimento. Tá tranquilo? Gente, não tem nada de mal se você quer pegar a idade, mas estou falando assim, você, com a data de nascimento, você calcula ela a qualquer momento. Vou pegar... Você colocou assim que custo ou não pode ter espaço ou temperatura do gênero. Aqui, como a gente ainda está no modelo... aqui a gente já está transformando para o modelo lógico, tá? Que o conceitual é até o passo anterior, que só tinha entidade e relacionamento. No modelo lógico, você pode colocar o atributo da forma que você quiser. Eu já coloco assim, por quê? Porque na hora que eu for transferir para o banco de dados, geralmente eu tenho algumas limitações nos bancos de dados. Por exemplo, os nomes não podem passar de 30 caracteres, você não aceita espaço. Tem banco de dados que até aceita espaço no nome do atributo. Só que na hora de você consultar, você tem que colocar entre colchete o atributo que tem espaço no nome. Aí aumenta muito o seu SQL e fica uma merda. Entendeu? Então, por padrão, os bancos dizem assim, ó, se for um nome composto, bota um underline. Outra coisa que não pode na hora de você colocar atributo é você usar a palavra reservada do banco de dados. Por exemplo, eu não posso ter um atributo que se chama select. Por quê? Porque select é uma palavra reservada do SQL, da linguagem estruturada de consulta. Então, não dá para eu fazer select. Ele vai entender que eu estou duplicando o comando. Entendeu? Então, eu não posso usar caracteres especiais, salvo tralha, dólar e underline. Eu não posso usar, eu não devo usar espaço, eu não posso usar palavra reservada. Tá tranquilo? Show? Então, vamos colocar aqui, olha, no curso, vamos colocar aqui, ó, o nome do curso. O que mais? Mais uma informação do curso. Oi? Quantos o quê? Quantos períodos? Carga horária. O que mais? Ementa. Beleza. Olha só. A ementa, só um comentário. Ementa. Quanta informação tem na ementa? É muita. É um texto. Então, aí depende de como você vai armazenar. Se eu quiser só um texto que é ementa, agora, se posteriormente eu for precisar linkar cada tópico da ementa a uma determinada aula do curso, então eu não posso gravar tudo num atributo só. Entendeu a ideia? Tá vendo como é que a gente muda de raciocínio de uma hora para outra? Se for só um texto, é o texto da ementa, ponto. Agora, se o professor futuramente ele tiver que dizer assim, tal dia foi dado tal tópico da emenda, tal outro dia foi dado tal tópico da emenda, eu não posso deixar a ementa como um único atributo. Entendeu? Então, mas vamos colocar aqui, para efeito de matrícula, vou colocar só valor. Beleza? Todos os atributos que vocês falaram foram válidos, mas eu só estou colocando para a gente ter tipos de dados diferentes, tá? Bom, beleza. Agora eu começo a ter um tipo de atributo
que eu preciso colocar em tudo quanto é entidade, tá? Tem um atributo que como é que ele funciona? Olha só, quando eu vou fazer lembra que eu falei para vocês que eu preciso deixa eu mostrar aqui que vai ser muito fácil. Ó, vou recriar aqui no Excel as duas tabelas, professor e curso, tá certo? Beleza? Então aqui, ó, eu vou criar rapidinho aqui, ó, professor e curso, tá? Só para vocês entenderem. Essas são as duas tabelas, tá? Na tabela do professor, nós temos aqui, ó, nome e salário do professor, tá? Então, ó, nome, salário, tá? Na tabela do curso, nós temos nome e... Deixa eu pegar esse nome e jogar para cá. Nome e valor. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí vou deixar aqui em negrito, só para vocês saberem que isso aqui são os atributos do professor e esses aqui são os atributos do curso. Então aqui, ó, estamos na tabela, nas tabelas separadinhas ali, né? Beleza. Então, vou me cadastrar aqui como professor. Aquele saláriozinho bacana. E aí vou colocar aqui o curso. Como se a nossa disciplina fosse, né, fosse um curso. E aí ela custa R$1.000. Vê a diferença, né? Quanto o professor ganha e quanto vocês pagam, né? Beleza, tá lá. Bom, como é que eu vou saber que o professor Ednei está dando esse curso aqui, ó, Redes Multiplayer 2019 02? Lembra que eu falei? Porque, ó, aqui na tabela de curso tinha essas informações já, ó, quer ver? Tá vendo? E eu não sei aqui qual professor deu. Vamos colocar aqui, ó. O Fábio que ganha. O Fábio que ganha bem mais do que eu. E caramba. Né? Olha lá, nem cabe. Ganha 15 pau para dar a mesma matéria. E eu fui para 1 centavo. Eu sou muito vagabundo. Beleza. Como é que eu vou saber qual professor dá aula em qual disciplina? Lembra que eu falei para vocês que o banco de dados ele trabalha de forma relacional? Então nós temos aqui uma tabela e aqui a gente tem outra tabela. Então eu sei que alguém daqui se relaciona com alguém daqui
Porque eu cruzo esses dados de relacionamento. Como é que eu cruzo esses dados de relacionamento? Tem um atributo daqui que eu coloco para cá. Esse atributo, ele é chamado de chave primária. O que é a chave primária? É o atributo que identifica de forma única cada linha de dado na minha tabela. Então, esse atributo que identifica de forma única cada linha de dado numa determinada tabela, se ele identifica de forma única, esse atributo não pode se repetir nunca. Tá certo? Então, eu tenho que colocar no banco de dados uma restrição nesse atributo dizendo que ele é chave primária. Por quê? Porque quando eu digo que esse atributo é chave primária, eu estou falando para ele, ó, você não pode se repetir e você não pode ser nulo. Então, ele sempre existe e ele não pode se repetir. Dessa forma, ele vai ser único em cada tabela e, ao ser único, eu consigo, dado aquele valor, eu consigo identificar uma única linha na tabela por ele. Então, vamos dizer que eu chamo esse atributo de ID, identificação. Olha lá, o Ednei é o professor 1, o Fábio é o professor 2. Esse atributo em toda a tabela, se eu tiver milhões e milhões de registros nessa tabela, só vai ter um professor com ID 1, só vai ter um professor com ID 2, só vai ter um professor de cada ID. Então, dado aquele número, eu sei que eu estou me referindo a uma única pessoa. Quantos professores Fábio existe no mundo? Um monte. Só vai ter um. Tá certo? Então, eu não consigo identificar um professor pelo nome, eu não consigo identificar pelo salário, eu não consigo identificar por vários outros atributos, porque esses atributos eles podem se repetir. Eu poderia, por exemplo, colocar o CPF como o meu atributo chave primária? Poderia. É bom eu fazer isso? Não. Por que não é bom? Porque o que acontece? E aí, o professor de banco de dados de vocês, ele deve explicar isso com mais tempo, com mais carinho, mas eu estou passando pela matéria muito rápido. A gente coloca um identificador assim, para quê? Para que o valor que esteja na chave primária seja um valor sequencial. Por que sequencial? Porque toda chave primária, o banco de dados transforma ela num índice. E aí, você imagina o seguinte, quando você faz uma consulta no banco de dados, o banco de dados faz vários trabalhos até realizar a sua consulta. O primeiro trabalho é pegar a sua consulta, o seu select, e desmembrar ele todinho, procurar se tem erros nesse SQL, procurar se os campos que você está citando no SQL existem, se a tabela existe e tudo mais. O segundo trabalho é pegar e olhar para a tabela que você está consultando, ou para as tabelas que você está consultando, e determinar qual é a maneira menos custosa para ele fazer aquele SQL, para ele buscar aqueles dados no banco. O que é a maneira menos custosa? Vou dar alguns exemplos. Olha, eu poderia ler toda a tabela. Às vezes é a maneira menos custosa. Está vendo aquela tabela ali de professor? Só tem 2 registros. Então eu posso ler ela toda. Eu vou buscar um, não me dá custo nenhum. Agora, imagina se essa tabela aqui tivesse 1 bilhão de registros. Qual é a maneira mais fácil? É eu ler toda a tabela? Não, vou demorar um tempão para poder descobrir qual é o registro. Imagina que tivesse 1 bilhão de registros ali. A maneira mais eficiente
de eu fazer a busca da informação que eu quero na tabela não é ler todos os registros, porque senão eu vou demorar muito. Qual é a maneira mais eficiente? É fazer igual a gente faz quando a gente está buscando um assunto no livro. É buscar o assunto no índice, aí você encontrou o índice, viu que página que está, você vai direto na página. Certo? Então, o banco de dados, ele vai analisar qual é a maneira mais eficiente dele trazer aquele registro seu. E aí, geralmente, quando o índice está atualizado, quando ele não está fragmentado, quando o administrador de banco sabe o que está fazendo, o que geralmente o banco de dados prefere? Ele prefere fazer uma busca no índice. E aí, o que ele precisa? A busca no índice é uma busca binária. Vocês já estudaram busca binária, não já? Cada vez que você desce um nó, você eliminou metade, né? Porque você tem um nó raiz, aí você vai para folha. Você pode ir para a folha da direita ou da esquerda. Se você desceu para a direita, você eliminou todo mundo que está na esquerda. Você não vai mais lá. Certo? Aí você desceu. Aquele nó folha virou o seu próximo nó raiz. Você vai descer ele pela direita ou pela esquerda. Desceu um nível, você eliminou a outra metade. Então, para que faça isso, o índice tem que estar ordenado. Então, se eu coloco, por exemplo, um CPF como chave primária, eu não tenho como garantir que os professores, eu vou cadastrar ele dos mais velhos para os mais novos. Ou seja, do menor número de CPF para o maior número de CPF. Entendeu? Vai ter um professor com um número de CPF maior, aí em seguida um menor. Aí, o que o banco de dados vai ter que fazer? Ele podia aproveitar a própria tabela como índice, se o índice tivesse ordenado. Mas como o índice não está ordenado, ele tem que criar um objeto à parte que vai ser só o índice. E aí ele ordena aquele cara. Bom, e aí? E aí que você está fazendo 2 acessos a disco. Você está fazendo um acesso a disco para procurar o índice, depois volta, faz o outro acesso para achar na tabela. Qual é a memória mais lenta que a gente tem? HD. Certo? Então você está deixando a sua consulta mais lenta. Para a gente que está trabalhando com o jogo, qualquer milissegundo é uma eternidade. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Bom, e aí, o que acontece? Como é que eu vou saber? Então, olha só, voltando aqui. Eu preciso ter um atributo que ele identifique de forma única cada registro de cada tabela. Então, olha lá, eu vou colocar aqui também. Opa, aqui. Tá certo? Ih, caramba. O ID aqui. Eita, tá difícil, hein? Beleza? Então aqui, ó, esse ID aqui é da tabela de curso. Ele é a chave primária. Então, ó, eu vou colocar só entre parênteses aqui que ele é chamado de chave primária, ou seja, primary key. Tá certo? Então, a chave primária de curso identifica de forma única cada linha. Então, e a chave primária de professor identifica de forma única cada linha. Então, o que acontece? Como é que eu relaciono? Eu pego a chave primária de uma tabela e coloco ela na outra tabela como chave estrangeira. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Beleza? Então, olha lá. Qual é a restrição da chave estrangeira? Ó, chave estrangeira, ela fica como FK, Foreign Key.
Qual é a restrição que eu estou dizendo para a chave estrangeira? A chave estrangeira, o valor dela tem que existir onde ela é chave primária. Então eu não poderia nunca colocar aqui um valor 5. Por quê? Porque não existe 5 na tabela de professor. Então o banco de dados rejeita, ele não aceita. Então, quando eu digo que um campo é chave estrangeira, obrigatoriamente eu estou afirmando para o campo que qualquer valor que entre naquele campo tem que ter um valor referente na outra tabela. Então, olha lá, o que vai acontecer? Ó, o Ednei está de azul e o Fábio Tá de rosa. é claro, né? Cadê? Mais cor, cadê o rosa aí? Não, mais rosa, mais rosa. Aí. Nossa, agora ficou bom. Beleza? Então, o que a gente consegue remontar aqui, ó? Vou pegar o que a gente consegue remontar? A gente consegue remontar isso aqui, ó. Tá certo? Então, na hora de eu fazer consulta, eu consigo colocar comandos SQL que vão me trazer esses dados como continuidade dessa tabela. E aí eu sei qual professor dava aula em qual curso. Tá entendido? Isso aí. Então, é dessa forma que o banco relacional vai trabalhar. E aí eu tenho milhares de outras regras para poder cumprir aqui, para que eu crie atributos, para que eu crie relacionamentos e as entidades e tudo mais. E a gente vai começar a estudar cada uma delas. Entendido até agora? Entendido? Beleza. Eu tenho uma outra situação aqui, que já é um outro tipo de relacionamento. Olha, veja o seguinte, por que é que eu coloquei a seguinte coisa? Se vocês repararem bem, eu coloquei a chave primária de professor como chave estrangeira em curso. Tá vendo? Por quê? Porque na hora de eu montar o meu banco de dados, né, na hora de eu passar do modelo conceitual para o modelo lógico, sempre vai acontecer o seguinte: o lado que tem o N fica com a chave estrangeira. Então, sempre o lado que não tem N, a chave primária daqui vem para outra tabela como chave estrangeira. Tranquilo? Por isso que, olha, o lado que está o professor está com o máximo de cardinalidade 1, o lado que está com o curso está com o máximo de cardinalidade N. Então, a chave primária de professor vai para curso como chave estrangeira. Tranquilo? Então, olha lá, ó, a chave primária de professor vai para a tabela curso como chave estrangeira. Tranquilo isso aí? Beleza. Só que aqui ferrou-se. Por que aqui ferrou-se? Porque aqui nós temos o lado N para os dois lados. Tranquilo? Então, não dá para eu pegar a chave primária de aluno e colocar em curso como chave estrangeira e a chave estrangeira de curso colocar, a chave primária de curso colocar em aluno como chave estrangeira. Então, toda vez que eu tenho um relacionamento que é N para N, eu vou precisar criar uma outra entidade
que vai ser chamada de entidade de interseção, tá? Que vai ser esse cara aqui, ó. Esse relacionamento, ele vai virar uma entidade. Por que ele vai virar uma entidade? Porque sem uma terceira entidade, os dois lados, tanto o curso quanto o aluno, eles não cedem. Por quê? Porque os dois estão esperando receber a chave primária como chave estrangeira na sua própria tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Esse cara do meio, ele vai virar uma entidade e essa entidade é que vai receber as chaves primárias de curso e de aluno como chave estrangeira. Então, na prática, olha, eu vou montar aqui embaixo só para vocês verem. Na prática, como vai ficar? Ó, o matricular, ele vai virar a entidade matrículas, tá? E aí, como é que os relacionamentos vão acontecer? Eles vão acontecer sempre assim, ó. Isso é receita de bolo, então é padrão. Ó, eles vão ficar na prática assim, ó, 1 para N, N para 1. Então, o cara que é o meio, que é o matricular, ele vai virar a entidade matrículas. E essa entidade matrículas é para fazer o meio campo entre curso e aluno. Então, não pende para um lado nem para o outro. O cara do meio é que vira o N, para ele receber as chaves primárias dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma matrícula, essa matrícula é de no mínimo um aluno e no máximo um aluno, cada matrícula. Uma matrícula só pode ser de um aluno. E não... sei lá, chega uma pessoa lá com 20 filhos, eu quero matricular meus 20 filhos, né? Tudo bem, é uma matrícula por filho. Então, cada matrícula é só de um aluno. E cada matrícula também é só de um curso. Então, aí ficou mínimo 1, máximo 1. Uma matrícula, obrigatoriamente, é de um curso e de um aluno. Cada matrícula só pode ser, no máximo, de um curso de um aluno. E continua aqui, ó. O aluno pode ter 0 ou N matrículas, igual estava aqui. E um curso pode ter 0 alunos matriculados ou N matrículas. Tá vendo? Então, toda vez que eu tiver um relacionamento que é N para N, na hora de eu fazer o modelo conceitual, eu vou colocar lá que ele é N para N. Mas na hora de eu transformar para o modelo lógico, esse relacionamento, ele vai ser 1 para N, N para 1. Sempre, sempre. Tá? E aí, essa entidade do meio, no mínimo, ela vai ser as chaves primárias de curso e de aluno, vem para cá como chave estrangeira, e às vezes eu posso ter no mesmo campo que é chave estrangeira, eles podem ser chave primária, tá? Então imagina o seguinte, eu posso usar código do curso com código do aluno aqui como a chave primária dessa tabela de matrículas. O que vai acontecer se eu fizer isso? Se o aluno ficar reprovado, ele não pode fazer o curso de novo. Porque lembra que eu falei que a chave primária não pode se repetir? Lembra? Então vamos lá para o Excel para a gente testar. Ó, eu tenho a entidade aqui, ó, matrículas. E essa entidade matrícula, ela tem o ID do curso como chave primária e tem o ID do aluno como chave primária.
eu posso definir que esses dois campos, eles são chave primária e chave estrangeira. Tá? Então, ó, eu posso definir que eles são chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo. Se eles são chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Antes eu tinha mostrado para vocês uma chave primária simples, certo? Uma chave primária simples é uma chave primária que só um atributo forma a chave inteira, tá joia? Mas eu posso criar chaves primárias que sejam formadas por mais de um atributo. Então, eu posso usar dois atributos como chave primária. Igual está aqui, ó, em matrícula. Esses dois atributos eu estou colocando como chave primária. Eu posso ter uma chave primária com 3 atributos, com 4 atributos. Geralmente, a gente vê até 3 atributos, mas pode ter mais, não tem problema. Tá? Isso depende da minha modelagem. Quando eu tenho uma chave primária concatenada, o que é a chave primária concatenada? É a chave primária com mais de um atributo. Quando eu tenho uma chave primária concatenada, todos os atributos não podem se repetir. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso aqui ter o aluno 1 matriculado no curso 1. Eu posso ter o aluno 1 matriculado no curso 2. Tá vendo? Embora aqui eu tenha 1 e 1, a totalidade da chave não foi duplicada. O que eu não posso ter é aqui, ó, de novo, ó, 1 e 1. Aí ele não aceita. Tá vendo? Por quê? Porque a totalidade da chave tá duplicada. Perceberam? Então, quando eu tenho uma chave primária concatenada, não pode se repetir a chave inteira, mas parte da chave pode se repetir sim. Beleza? Então, imagina lá que o aluno 1 fez o curso 1. Tranquilo? Ele se matriculou, fez o curso 1. Só que esse aluno repetiu. O que ele vai querer fazer? Ele vai se inscrever de novo. Então, dessa forma, não dá. Beleza? Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui, ó, ID. Colocar aqui um número sequencial. E esse cara também fazer parte da chave primária. E aí ele não é chave estrangeira, né? Agora, a minha chave primária são esses 3 atributos. O que vai acontecer? Como esse número é o sequencial, ó, 1, 2, 3. A chave não se repetiu mais. Agora esse aluno pode reprovar e fazer o curso quantas vezes ele quiser. Entendeu? Por quê? Se ele reprovar de novo, a próxima chave dele é... Tá vendo? A chave inteira não repetiu. E nunca vai repetir porque esse número aqui, ó, é um sequencial. Ah, eu poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Deixar esses outros caras aqui, ó, só como chave estrangeira aqui, ó. E deixar só o ID lá como chave primária. São variações que você vai poder fazer. Tá? Lembrando, se eu deixar os 3 como chave primária, se eu tiver que relacionar matrícula, imagina que eu tenho que relacionar matrícula com pagamento. Lembra?
Por que o aluno paga o curso? Por que os pais ou responsáveis do aluno fazem pagamento? Ó, Poder continuar o curso. por que são feitos pagamentos? Porque o aluno está matriculado. Aluno sem matrícula não faz pagamento. Qual que é eu ligo direto o pagamento no aluno ou na matrícula? Oi? Quem acha que é na matrícula? Quem acha que é no aluno? Porque é o aluno que faz o pagamento. Eu acho que é no aluno. Então, veja bem. Eu sou aluno, não me matriculei em lugar nenhum. Eu tenho que pagar? Não. Eu sou aluno, me matriculei em 3 cursos. Eu tenho que pagar? Tem. Beleza. Vamos dizer que cada curso custe R$500 por mês. É um curso, hein? E aí, eu teria que pagar R$1.500, porque eu me matriculei em 3 cursos, certo? Mas eu só tenho 500. O que eu posso fazer? Pagar um curso só. E deixar os 2 inadimplentes. Então, pensa no seguinte. O pagamento está ligado ao aluno ou à matrícula? A matrícula. Entendeu? Normalmente, a gente tem esses pequenos erros de conceito porque a gente está acostumado a ver as coisas da forma que elas acontecem superficialmente. Mas lá no banco de dados, eu tenho que ver, eu tenho que conceituar, eu tenho que ver, olha, isso acontece por quê? Por causa disso ou por causa daquilo? Entendeu? Eu tenho que ponderar para saber com quem realmente cada coisa se relaciona. É o aluno que paga, mas eu não posso confundir uma atividade que acontece fisicamente, porque é o aluno que chega lá na secretaria do curso, ele que arranca o dinheiro do bolso e paga. Eu não posso confundir o que acontece, um procedimento que acontece fisicamente, com a real causa daquilo que está acontecendo. A real causa é que o cara se matriculou. Ele vai pagar porque ele se matriculou. Se ele não tivesse se matriculado, ele não tinha nada para pagar. Tá certo? Então, uma matrícula, olha lá, vamos pensar no seguinte, uma matrícula gera quantos pagamentos? Um pagamento de matrícula. Então, um pagamento se a pessoa quiser pagar à vista. Certo? Mas imagina, é um curso anual. Eu posso falar assim, não, eu recebo em 12 vezes. É melhor receber à vista? É melhor receber à vista, o dinheiro já está todo na minha mão, eu vou fazer ele render juro para mim. Mas, por outro lado, também eu posso receber ele em 12 vezes, porque aí eu posso pensar assim, eu recebendo ele em 12 vezes, mês a mês entra o dinheiro para eu custear tudo isso aqui. Né? Então, eu posso ter um pagamento que seja... E aí, o que o pessoal faz? No mínimo 1, no máximo N, né? Porque você paga alguma coisa direto na matrícula. Certo? Então, você vai fazer a matrícula, você já tem que gerar um pagamento. E... nesse caso não. Nesse caso eu vou ter que modelar assim, 0N. E um pagamento, ele só pode ser referente a uma matrícula. Certo? Eu tenho 20 filhos. Vou lá, vou fazer o pagamento dos 20. Tudo bem, meu querido. Você vai me dar o dinheiro todo, mas eu vou dar baixa de pagamento 1 a 1. Né? Porque cada um está referente a uma matrícula. Beleza. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha lá a entidade pagamentos. Tá? O pagamento, ele vai ter o ID do pagamento, a data, o valor e a matrícula de quem pagou, certo? Só que essa matrícula,
Se esses 3 caras aqui, olha, forem chave primária, esses 3 vêm para cá como chave estrangeira. Então lembra, se a chave primária é simples, é só um campo que vai para outra tabela como chave estrangeira. Se a chave primária é concatenada, todos os campos que formam a chave primária têm que ir para outra tabela como chave estrangeira. E aí, o que a chave estrangeira aqui vai bater? Ó, não posso ter 1, 1, 4, porque não tem essa combinação na tabela de matrícula. Então eu posso ter aqui, ó, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1. Eu posso ter. Eu não posso ter é uma combinação inválida ali. Tá tranquilo? Beleza? Então deu para entender chave primária e chave estrangeira? Aí a gente ainda volta aqui para explicar o seguinte. Tá vendo que na matrícula, cadê a matrícula? Na matrícula, eu ainda posso colocar algumas outras informações. Por exemplo, a matrícula tem data de matrícula, ela pode ter a pessoa que fez a matrícula, porque eu posso precisar rastrear no meu curso lá quem que fez a matrícula, se deu algum desconto, se não deu, se o aluno ele veio de algum outro curso. Imagina que eu tenho um curso concorrente, que aí eu falo assim, bom, custa 500 pau, mas se o cara vier do outro curso, eu dou, né, do meu concorrente, eu faço por R$1,99. Eu levo um ferro danado, mas eu tiro o cara do outro curso e trago para o meu. Então, eu posso ter N situações que eu preciso registrar ali na matrícula. Então, partindo desse princípio, vamos pegar o nosso relacionamento inicial aqui, ó, que era um aluno pode se matricular em vários cursos e um curso pode ter vários alunos. Tá vendo? Que era esse relacionamento aqui só, que eu desmembrei ele para cá. Beleza. Quando eu tenho um relacionamento N para N, eu posso ter atributos de relacionamento, que são os atributos que vão ficar fora a chave primária e chave estrangeira, que isso aí eu já nem conto mais, porque se eu criei a entidade matrículas, é porque eu tenho um relacionamento de N para N. Então, essa entidade, ela nasce já da necessidade de eu pegar a chave primária das duas tabelas, que faz o relacionamento N para N, e jogar na tabela do meio para ela receber o lado N. Então, esses dois atributos eu já nem conto mais. Mas, por exemplo, eu posso ter atributos que são do relacionamento, certo? Então, esses atributos, eles são sempre, eles não pertencem nem a curso e nem a aluno. Eles são atributos do encontro de curso com aluno, tá? Então, eles são do relacionamento, beleza? Por exemplo, eu posso ter uma clínica e essa clínica tem médico e médico atende paciente, certo? Quando o médico atende paciente, veja, um médico pode atender N pacientes e um paciente pode consultar com N médicos ou várias vezes com o mesmo médico. Só que cada vez que o paciente se encontra com o médico, o que está acontecendo ali? Uma consulta. Essa consulta ela tem data, ela tem hora, ela tem um histórico, né? Ela tem o que aconteceu, ela tem os sintomas que o paciente estava apresentando, ela pode ser uma consulta de revisão, ela pode ser uma consulta mesmo, ela pode ser só um retorno para acompanhar um curativo, alguma coisa. O médico dali, ele pode pedir exames, ele pode ver resultados de exame, ele pode ter que cadastrar dados de exame, enfim,
ele pode gerar receitas, ele pode gerar mais de uma receita, porque tem vezes que a receita é de medicamento controlado, então ela é uma receita à parte. Tranquilo? Ele pode dali gerar encaminhamentos para outros médicos, para fisioterapia, para cirurgia, para enfim. Então, esses atributos, essas informações que eu falei, elas não são nem do médico e nem do paciente. Elas são do encontro entre médico e paciente. Então, são atributos de relacionamento. Eles vão ficar sempre no relacionamento. E esses atributos, eles servem para diferenciar, para guardar dados históricos. Dados históricos. Então, toda vez que você tem que ter dados históricos, você precisa modelar as tabelas com N para N. Imagina o seguinte, tem relacionamentos que eles são imutáveis, tá? Por exemplo, eu faço um cadastro, sei lá, e digo que eu nasci no Brasil. Então, o meu cadastro de cliente está associado com o país de nascimento Brasil. Isso vai mudar? Não vai. É um relacionamento que vai ser imutável. Mas imagina o seguinte, casei. Posso separar, casar de novo. Certo? Se eu fizer, beleza? Se eu fizer um relacionamento de 1 para N, com casamento, eu casei com uma pessoa e depois eu posso casar com outra. Se eu fizer um relacionamento de 1 para N, quando eu desmancho meu casamento e caso com outra, eu teria que alterar o relacionamento. E aí eu perdi o dado histórico. Certo? Que dado histórico que eu perdi? O meu casamento não teve data de início, data de fim, né? Sei lá, motivo da separação e outras coisas, para eu começar um novo casamento que vai ter a mesma história. Certo? Então, quando eu preciso armazenar dados históricos, geralmente eu preciso usar um N para N. Eu só não preciso, se eu precisar só do último valor, eu posso colocar um 1 para N. Por quê? Porque se eu desmanchar um relacionamento, eu ponho um relacionamento com o outro, acabou, só me interessa o último valor. Por exemplo, produto. Imagina que eu venda produto no supermercado. Tem produto alimentício, tem produto de limpeza, tem produto de higiene pessoal. Se por acaso eu colocar um papel higiênico como produto de limpeza, tudo bem, que é um certo tipo de limpeza. Mas depois eu vi, está errado, isso aqui é produto de higiene pessoal. Então, eu vou lá e mudo o relacionamento. Eu não preciso deixar armazenado que aquilo lá um dia estava como produto de limpeza. Entendeu? Eu só preciso da última informação. Tá beleza? Então, para você montar o teu MER, que isso aqui é chamado de MER, né? Modelo de Entidade de Relacionamento, tem autor que chama de MERA, Modelo de Entidade, Relacionamento e Atributo, ou DER, Diagrama de Entidade e Relacionamento, ou DERA, Diagrama de Entidade, Relacionamento e Atributo. Para você montar, você tem que ir analisando todas essas situações, porque senão você vai fazer a montagem de um diagrama errado. Tá? E isso, com certeza, vai te trazer uma série de prejuízos depois para você colocar o teu jogo rodando ali em cima. Tranquilo?